No engenharia americana, que são funcionários de equação diferenciada. Nós estamos fazendo experimento de Newton para o aquecimento e para o resfriamento. Para o aquecimento a gente utilizou a água e para o aquecimento a gente utilizou o suco. Os instrumentos que nós estamos usando são dois métodos multiplicados, o suco, utilizar esse aparato aqui de aquecimento de aquecedor e esse termômetro aqui que mede a temperatura através do infravermelho. A gente vai medir a temperatura do meio ambiente aí, utilizando a água no becker. Tá a temperatura do ambiente aí, né, gente? 21.1. A temperatura tem 15 minutos. 50,7. Fechou. 7.9. 7.9. De 10 minutos de 13,4 graus. 14.3. Excelente. Quando dois corpos em temperaturas diferentes são colocados em contato um com o outro, eles tendem a alcançar uma temperatura de equilíbrio que obedece à lei de resfriamento de Newton, onde a variação da temperatura pelo tempo é igual a uma constante vezes a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do corpo. O gráfico do aquecimento deu uma parábola crescente, né? Que a temperatura ambiente ela serve como uma assíntota horizontal, já que nunca o corpo vai chegar nessa temperatura ambiente. Aqui a gente tem a EDO que a gente obteve, que é a temperatura 21,1 que é a nossa temperatura do meio ambiente, menos o C que a gente achou que é menos 3,2, a exponencial da média dos Ks que a gente fez para cada uma das temperaturas que a gente achou, que deu menos 0,069 de T. Anteriormente, no resfriamento a gente também obteve um gráfico de uma exponencial, onde a temperatura ambiente vai agir como uma assíntota horizontal, ou seja, a temperatura do nosso líquido nunca vai chegar à temperatura ambiente, vai apenas se aproximar desse valor. Aí a gente tem a equação, onde a gente tem a temperatura ambiente mais uma constante com vezes a exponencial elevado ao valor de K. A gente teve uma temperatura experimental que em 5 minutos ela atingiu 11,5 graus e aí ao jogar na fórmula com o nosso K médio, a nossa temperatura no mesmo minuto deu 11,75 graus. Aí a gente atingiu uma diferença de 0,15 graus. Vale ressaltar também que o K que a gente jogou para calcular foi a gente pegou o minuto do K mais próximo ao K médio. Então foi uma diferença muito pequena. O mesmo aconteceu para o gráfico de resfriamento da água, que também deu uma diferença muito pequena, neste caso foi de 0,20 graus Celsius, e nós também utilizamos o minuto, onde o nosso K deu mais próximo do K médio, que era 0,0338. Nós vamos explicar agora porque que os Ks deram resultados diferentes. Tiveram vários porquês. A densidade dos líquidos eram diferentes, nós fizemos um experimento com água e o outro experimento com suco. A superfície de contato é diferente por causa da utilização de um becker maior, de 600 ml, e a utilização de um becker de 200 ml no experimento do suco. A temperatura ambiente tendendo a mudanças pelo fato de estar 9 pessoas em volta da mesa e nós também liberamos calor para o ambiente. Que a gente realizou, a gente tem outras aplicações para a lei de resfriamento de Newton, que pode ser, por exemplo, a serpentina, que é aquele ferro que fica atrás dos refrigeradores,
ela é usada para resfriar o gás que passa dentro dela, e então resfriar os alimentos. Temos também o cálculo do tempo de óbito, que após a morte de uma pessoa, o corpo ele vai resfriando. Então, a partir desse resfriamento, é possível determinar o tempo em que a pessoa morreu. Apesar dos nossos fatores externos, conseguimos encontrar o valor de K e com isso encontramos uma EDO satisfatória que possibilitou encontrar os valores de temperaturas próximos aos valores experimentais.